O que nos faz adorar, irmãos, es ocuparnos das glórias de Cristo. E eu sugiro que podemos seguir na meditação em Colossenses 1, porque não temos terminado essa porção, só começamos e falamos outro dia ontem de 15 a 17, pero nos falta de 18 adiante. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Na verdade, a cabeça da igreja nunca esteve morta. Because the church was not formed until Christ had died, rose and ascended to the right hand of God. Porque a igreja ainda não havia sido formada antes que o Senhor Jesus viesse, morresse, fosse sepultado, ressuscitasse entre os mortos e fosse glorificado subindo aos céus. So when he sent the Holy Spirit of God to this earth, assim, quando ele enviou o Espírito Santo aqui na terra, as we know, the body was formed at Pentecost. E como nós sabemos, esse corpo então foi formado no dia de Pentecostes. That was the birthday of the church. Esse foi o nascimento da igreja. And at that point in time, Christ became the head of the body. E àquele ponto no tempo, Cristo passou a ser então a cabeça da igreja. The church did not exist in the Old Testament. A igreja não existia no Antigo Testamento, or even during the life of the Lord down here. E nem sequer durante a vida do Senhor, em sua vida, no seu tempo aqui na terra. As we had yesterday, he foretold of the formation of the church in Matthew 16. Como nós vimos ontem, ele falou a respeito da igreja futura que viria em Mateus 16. It did not take place until the Holy Spirit of God had come. Mas ela não teve lugar enquanto o Espírito Santo não desceu aqui na terra. So even the thief on the cross, assim, mesmo o ladrão na cruz, was not part of the church. Não foi parte da igreja. Nor was John the Baptist. Nem que sequer João Batista. He was not part of the bride. Ele não era parte da noiva de Cristo. So the church of God, looked at in different ways, assim, a igreja de Deus vista em diferentes modos, the body of Christ, o corpo de Cristo, the house of God, a casa de Deus, the candlestick, o candelabro, the bride, all different aspects of the church. Ou a noiva, todos são diferentes aspectos da igreja. And so here we have Christ as the head of the body. Aqui nós temos então Cristo como cabeça da igreja.
We have two headships here. Temos duas cabeças aqui. Head of all creation, the Creator Himself, Cabeça de toda a criação, o Criador mesmo, and now the head of the body. e agora temos a cabeça do corpo. Where's the body? Onde está o corpo? It's on earth, Está na terra, composed of every believer in the world. composto de cada crente na terra. We had one loaf on the table this morning. Esta manhã tivemos um pão sobre a mesa. That's a symbol of the body of Christ Esse é um símbolo do corpo de Cristo, before it is broken. antes de ser partido. And every member is represented there. E cada membro está representado naquele pão. Not every member broke bread this morning at the Lord's table. Nem todo membro tomou parte desse partimento do pão. That is a wonderful privilege Esse é um privilégio maravilhoso, that not every Christian in Limeira participates in. mas nem todo o cristão em Limeira participa disso. And so we acknowledge the Lord as the head Assim nós reconhecemos o Senhor como cabeça, to direct in His church and His body dirigindo na sua igreja, seu corpo, and in the assembly when we gather together. e na assembleia quando nós nos reunimos juntos. Falamos de versículo 15 a 17, que es la primera creación. De versículo 18 es a nueva creación que comienza con Cristo en resurrección. Esto es importante porque la vida que Cristo tiene en resurrección es una vida que no puede morir. Interesante, hermanos. Fala primogénito entre los muertos. No era el primero que resucitó de los muertos. Había algunos que él mismo resucitó en su vida aquí. Lázaro y la filla de Jairo y o filho de la viuda de Naín también. Pero Cristo era el primero que resucitó en el poder de una vida que ya no puede morir. Interesante, hermanos, y esa es la vida que ahora comparte con nosotros. Es una vida que no puede morir. Yo tengo esa vida. Yo no puedo morir. Ese cuerpo que tengo sí puede morir. Pero la vida que tengo en Cristo es una vida que nunca puede morir. Es vida en resurrección. La muerte está atrás, por atrás ahora. Así que Él es el primogénito, quiere decir, como hemos hablado antes, hermanos, que es persona que tiene preeminencia en esa nueva creación. Y como en esa posición está como cabeza, como hermano te han falado, que da iglesia. Qué precioso, hermanos, que hay un hombre de carne y oso en la gloria que está bien conectado con nos aquí en la tierra. Pablo fue un instrumento que Dios utilizó para revelar la verdad del cuerpo de Cristo. Y él aprendió esa verdad el día que convirtió. Cuando el Señor apareció a él en el camino, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y seguramente él pensó: yo estoy persiguiendo a alguien en el cielo, tocando a los miembros del cuerpo de Cristo en la tierra. Estaba tocando a él. Esa es la verdad, hermanos. Precioso entender. Por eso tenemos que cuidar, nunca hablar mal de un miembro del cuerpo de Cristo, por más que está errado. Cuidemos cómo hablamos de él, porque es miembro
conectado también con Cristo en la gloria. A veces son errados, pero ¿qué debemos hacer en este caso? Debemos orar que el Señor pueda ayudarles, hermanos. Preciosa verdad eso del cuerpo de Cristo, hermanos. No podía ser, como hermano te han falado, no podía haber esa unión entre Cristo y su pueblo hasta que había pagado el precio de redención. En el Antiguo Testamento los sacerdotes fueron ungidos primero da sangre en la oreja y en el dedo pulgar, ¿no? ¿Ah? Pulgar. Y después en el dedo del pie también. Después sobre la sangre fue puesto el aceite, que es figura del Espíritu Santo. No podía ser puesto aceite hasta que la sangre fue puesto. Así que cuando Cristo hizo la redención por su sangre, entonces podía derramar el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo podía ser formado por medio del Espíritu Santo. Evangelho de João, capítulo 20. João 20, versículo 19, 20, 21, 22. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, um dos discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É interessante que aqui o Senhor está ressuscitado. Isso que o irmão está falando é interessante, porque ele ressuscitou com uma vida. Era o Senhor outra vez, era o mesmo Senhor. Aquele homem que antes tinha sua vida aqui nesse mundo, que foi à cruz, que morreu ali, verdadeiramente morreu na cruz. E agora esse mesmo homem que foi sepultado, estava agora ressuscitado dentre os mortos, com uma vida que nunca mais tinha possibilidade de morrer. Tem um versículo que veio à mente agora, só para, segurando aí, só para Hebreus 5, versículo 7, falando do Senhor. Hebreus 5, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo e etc e tal, ele teve a sua vida aqui nesse mundo com uma vida da qual ele deixou de ter. Quando ele ressuscitou com uma nova vida. Porque essa vida que ele estava aqui nesse mundo, ele veio sujeito à morte, não nada a ver com o pecado, não, pecado à parte, ninguém está falando de pecado, mas ele veio sujeito e veio para essa finalidade. Ele tinha uma vida que ele podia morrer, e ele podia também tomar sobre si os nossos pecados ali, como um homem, ser o nosso representante na cruz, em juízo diante de Deus, e assim poder levar os nossos pecados, pagar a dívida nossa ali, como um homem perfeito. E agora nós estamos encontrando em João um homem ressuscitado, o qual, como diz Paulo em Romanos 6,
aquele que morreu está justificado do pecado. Isso fala de Cristo. E essa nova vida agora, nós estamos encontrando ali em João, voltando em João, que ele como cabeça agora, que nós estamos vendo em Colossenses, ele é a cabeça da nova criação. Então ele ressuscitado dentre os mortos, esse versículo que às vezes é confundido aqui, o versículo 22, o que seria isso? Por que ele assopra sobre eles e fala receber o Espírito Santo, sendo que eles receberam o Espírito Santo em Atos 2? O que era isso aqui? É que agora nós estamos vendo ele como cabeça da criação. E se nós voltamos lá em Adão, por exemplo, para ficar mais fácil, se nós voltamos em Adão, nós vemos que Adão, cabeça, que Deus o colocou como cabeça da criação, nós vemos que quando Deus fez, Deus assoprou, soprou em suas narinas, e daí ele passou a ser alma vivente. E foi aqui quem? O representante de Deus na terra, como nós vimos já. Então agora esse homem aqui, cabeça da criação, não só como cabeça, mas ele era também o Criador. E ele pôde assoprar o fôlego de vida, que na verdade é o poder do Espírito Santo que sustenta essa nova criação. Porque a vida estava onde? Estava no sangue. É o que nós participamos também ainda. Né? Nós estamos vivos, mas nossa vida está aqui no sangue. Mas na nova criação, quem sustentará todas as coisas é o poder do Espírito Santo. Então aqui, nesse dia, em João, ele estava agora assoprando sobre nós, todos, o Espírito Santo no sentido do poder dessa nova criação, da qual ele era a cabeça agora. Então, por isso que lá em Colossenses nós estamos vendo, falando de princípio, o primogênito de nós, dessa nova criação, foi da criação também antiga, e agora princípio dessa nova criação, e também cabeça da igreja, que é outra coisa. Então, aqui em João nós estamos encontrando cabeça da nova criação, e depois nós encontramos na doutrina de Paulo, cabeça da igreja, que é outra coisa. Para que em tudo tenha a preeminência. Seja a primeira criação, ou seja a nova criação, Cristo tem o primeiro lugar, irmãos. E esse deve dar-nos muito gozo, pensando que nosso Senhor Jesus é o que tem a preeminência em todo. Moramos em mundo onde o homem quer ponerse em lugares de preeminência. Oh, irmãos, o Senhor nos guarda de isso, porque há que tem a preeminência, só Cristo. E há lugar em Mateus, irmãos, podemos ver momento no Monte de Transfiguração, Mateus 17. Esse é momento que Deus mostrou a glória do reino venidero quando Cristo vai reinar em glória sobre esse mundo. 6 dias depois tomou Jesus, no versículo 1, a Pedro e a Tiago e a João, su irmão, e os condució en particular alto monte y transfiguróse diante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se tornaron blancos como a luz, y es que les aparecieron Moisés y Elías, falando con él.
Y Pedro, tomando a palabra, dice a Jesús: Señor, bon es estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y estando ele ainda a falar, es que un nuvem luminoso os cubrió, y da nuvem salió una voz que decía: Este es mi amado Filho, en quien me comprazo, escútalo. Y tenemos en esa escena da gloria o Señor Jesús Supremo, o que tiene a preeminencia, pero aparecieron ahí también Moisés, Elías. Tal vez uno de los instrumentos que Dios utilizó en forma más fuerte en el Antiguo Testamento. Y los discípulos nunca te han visto a ellos. Y seguramente maravillaron en ver a Moisés. Allí está Moisés, está Elías, el profeta Elías. Y comienza a hablar Pedro. Pero es que es una cosa, que hay un solo que tiene una preeminencia. Pedro dice: hacemos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías, poniendo al Señor Jesús a la misma posición que Moisés y Elías. ¿Y qué pasa? Inmediatamente un nube los cubrió, los dos, Moisés y Elías desaparecen. ¿Por qué? Oh, hermanos, porque un solo tiene la preeminencia en los propósitos eternos de Dios. Es nuestro Señor Jesús. Y hermanos, ese debe preocuparnos. Debemos ocupar el don que el Señor nos da. Si el Señor te ha dado a você un don, debe ocupar. Pero no es de tener un lugar de preeminencia entre los hermanos. Nunca. Hay un solo que debe tener preeminencia. Hermanos, es así con nosotros, cuando congregamos en las reuniones. Llegamos a la reunión porque Él está ahí. O tal vez llegamos ahí porque va a haber otros hermanos ahí que van a visitarnos. ¿Cómo estamos haciendo, hermanos? Hay uno que tiene la preeminencia. Una vez en Perú, estaba visitando una asamblea de Atacocha. Era un pueblo minero en la sierra de Perú. Y llegamos el día domingo cedo y era ainda todavía unas 2 horas para partir el pan. Y llego a casa de un hermano donde se congregaban los hermanos. Y el hermano me encuentra en la puerta. ¡Qué ven que han venido a visitarnos, hermanos! Voy a llamar a todos los hermanos. Yo dice: hermano, por favor, no llame ninguno, ni uno. A ver cuántos ven, porque Cristo va a estar presente. ¿Es posible que podamos ver para ver a los hermanos y no a Cristo? Ay, hermanos, el Señor nos va a probar quién tiene a preeminencia en nuestro medio, hermanos, en nuestras vidas. ¿Qué es nuestro pensar cuando llega el día domingo? ¿Ver a los hermanos o estar en la presencia de nuestro Señor Jesús? Oh, hermanos,
Para isso veo que muitas vezes nossos irmãos são mais sensibles. ¿Sensibles se dice? ¿Ah? Que sienten más a sus hermanos. Muchas veces que nosotros los hermanos. Hermanos, despertemos. ¿Quién está en medio? El Señor Jesús. El que va a encher el mundo entero, el universo entero con su gloria. Y nosotros damos más importancia a un hermano. ¿Qué es eso? Pensamos, hermanos. Hay uno que tiene a preeminencia. Y mire o que fala en versículo 19 ahora, también, hermanos. Porque fue do agrado, nota que do Pai está en letra, ¿qué es? Itálica. Y que quiere decir que no estaba en el original. Porque fue do agrado que toda a plenitud nele habitase. En Cristo toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo. Nota capítulo 2, versículo 9. Al fin del versículo 8, fala Cristo. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda a plenitud de divinidad. Ahí está, hermanos, que en Cristo, en un cuerpo humano, habita toda plenitud de la divinidad. ¿Cómo podemos entender eso? Es mucho más allá de nuestra capacidad. Oh, hermanos, tenemos a una persona muy gloriosa para adorar, y más que entendemos la gloria de su persona, más nos faz adorarle a Él. Na Escritura, no Novo Testamento, nós encontramos irmãos, nome, né, de irmãos, o irmão segundo, o irmão terceiro, o irmão quarto, isso em Romanos 16, Atos 24, é citado alguns nomes de irmãos, irmão segundo, irmão terceiro, irmão quarto, mas não encontra irmão primeiro. Nós vemos que o único que quis ser um irmão primeiro, nós encontramos na carta de João, que foi aquele que queria ter a primazia no meio dos irmãos. É o Diótrefes, 3 João, versículo 9. Diótrefes, 3 João 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, o que ele fazia? Não recebia os irmãos e impedia que aqueles que quisessem receber. Mas ele fala daí de Demétrio, no versículo 12, do bom testemunho dele. E nós vemos que o Senhor ia tratar com esse Diótrefes. E lembrando que quando João fosse, ele ia trazer as suas obras à tona. Então isso é importante, né, que o irmão está citando, que Cristo é o primeiro, não tem o irmão primeiro. Pode ter o irmão segundo, o irmão terceiro, o irmão quarto, porque, ou seja, reconhecemos, que a palavra manda reconhecer, nos dá a reconhecer o trabalho de irmãos e tudo, mas não colocá-lo como irmão primeiro. Quem é primeiro é o Senhor. O versículo que o Douglas leu em Colossenses 3:3, a versão corrigida perde um pouco o sentido, né? Perdão, Filipenses, irmão, obrigado. Né? Ele fala, porque nós somos a circuncisão, na corrigida fala que nós que servimos a Deus,
mas o correto é nós somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Então, o trabalho de adoração, de apreciação, nós vemos que é com base, né, nesse que nós estamos vendo agora, desse homem ressuscitado dentre os mortos e tomando, né, sendo colocado por Deus, inclusive, cabeça dessa criação e objeto de adoração. Então, isso, quando nós pendemos pelas coisas naturais ou coisas da carne, nós perdemos realmente o foco de que ele é o adorado, né? Aquele que deve ser adorado. Que José, filho de Israel, ele foi rejeitado pelos seus irmãos porque ele tinha contado esses sonhos. E os sonhos tocavam, sonhos tocava esse ponto de preeminência que chifra ia de as chifras deles iam de dobrar diante dele, as feixes. E depois o segundo sono foi que as estrelas e a lua também iam de adorar ou postrar diante de ele. Esse provocou inveja nos seus irmãos. Tanta inveja que eles venderam a José como escravo, não sabendo que tudo isso ia de ser a maneira que Deus ia de agir na vida de José para exaltar a ele a glória no Egito, para que seja número 2 no reino o que controlava todo no Egito. Esse irmão é figura da vida de Cristo. Assim também foi. Os judeus, quando vieram a Cristo, quando veio a esse mundo, rejeitaram a ele. Tiveram inveja dele. Pilatos mesmo notou isso. Nós, irmãos, temos problemas com este muitas vezes também. Mesmo entre nós pode haver conflitos, invejas. Por quê, irmão? Porque, irmãos, não compreendemos a maneira de exaltação, de preeminência. Como foi que Cristo, ou como é que Cristo chega a ter lugar de preeminência? Quem quer caminhar neste caminho para chegar a esse lugar? Igual como José, igual como Cristo, rejeição, morte. Quer essa classe de vida? Oh, irmãos, depois, quando José já tinha esse lugar no Egito e eles vieram para pedir favor de comida dele, comprando dele o que eles faltavam pela fome que houve na terra, ele não quis vender. Fez a prova, mas não vamos falar muito disso porque não leva a outro tema, mas ele, uma vez então que ele manifestou, José manifestou
a seus irmãos quem era. Então ficaram intranquilos, de vergonha, diante de ele. E após isso houve inveja? Acho que não, irmãos. Acho que não. De vontade boa, eles renderam submissão a ele. No futuro, irmão, quando Cristo reina, ninguém vai ficar com inveja. Todos, vendo tudo da magnitude da obra que ele fez, vão postrar diante dele, dar seu lugar de ele, porque verão que ele é tanto mais digno desse lugar que qualquer outra pessoa que nem perto chega a segunda pessoa. Este irmão é o caminho de Deus para Cristo Jesus, na forma que ele vai exaltar a Cristo Jesus no futuro. Agora nós, de antemão, antes que sua exaltação, temos essa ligação com ele, como cabeça da igreja, seu corpo. Então, podemos dar a ele já nosso coração esse lugar devido que ele tem. O mundo não dá a ele esse lugar, mas nós sim devemos. Deus nos dá o mesmo assunto que preenche o seu coração. In the glory, we will not have a different object than we have now. Nos céus, nós teremos o mesmo assunto que temos agora aqui na terra. Nor will we have a different life. Nem vamos ter uma vida diferente. Christ will be the object of our hearts for eternity. Cristo vai ser o objeto, nosso objeto em toda a eternidade. And why should he not be the same now in our pathway? E por que ele não seria agora no nosso caminho aqui? But there are hindrances in our lives Mas há coisas que nos estorvam em nossa vida, which prevent our growth in the knowledge of Christ. que segura o nosso crescimento no conhecimento de Cristo. We have the old nature, Temos a velha natureza, which sometimes we allow to act que algumas vezes nós permitimos que ela haja, instead of keeping it in the place of death. ao invés de deixar ela no seu lugar de morte. We have Satan drawing our hearts back into the world. Nós temos Satanás levando os nossos corações de volta para as coisas do mundo. And we're still part of the groaning creation. E ainda somos parte da criação que geme. So in the glory, we will not have that old nature, Assim, na glória, nós não teremos a velha natureza and we will not have this body of humiliation, e nós não teremos esse corpo de humilhação which hinders us from the enjoyment of Christ. que nos impede de gozar de Cristo. And the work of Christ E a obra de Cristo laid the foundation colocou o fundamento for the reconciliation of all things. de reconciliação com todas as coisas. Everything in the material world is corrupted by sin, Todas as coisas no mundo material estão corrompidas pelo pecado, but it's going to be brought back into order. mas serão trazidas de volta em ordem. Every trace of sin will be obliterated. Cada sinal de pecado será obliterado, It's through the work of the cross, e isso por meio da obra da cruz, as we have here in verse 20. como temos aqui no versículo 20. But it does not speak about reconciliation of all people. Mas aqui não fala de reconciliação de todas as pessoas. All things, yes, Todas as coisas, sim, but not all people. mas não todas as pessoas. Because those who reject Christ
Porque aqueles que rejeitam a Cristo will never be reconciled. nunca serão reconciliados. They will forever have that enmity in their souls. Para sempre eles terão aquela inimizade em suas almas. And one other point, God did not need to be reconciled to us. E há um ponto ainda a falar. Deus não precisava se reconciliar conosco. We were the ones that were enemies. Nós é que éramos inimigos. God was never our enemy. Deus nunca foi nosso inimigo. And so we needed the reconciliation. Nós é que precisamos reconciliar. And that was through the blood of his cross, through the work of Christ. E isso foi através do sangue na cruz, na sua obra lá na cruz. Talvez o versículo 20 tenha alguma ligação. O versículo 20 que diz, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas, essas coisas também está em itálico, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E quando a gente vai para Filipenses 2, versículo 10, agora aqui sim falando de seres, né, de seres inteligentes, 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. É interessante que nesse versículo ele inclui mais uma classe aqui, que são os debaixo da terra. E naquele versículo 20, apenas os que estão na terra e as que estão nos céus. Espíritos imundos não são reconciliados. Dobram os joelhos sim, ou seja, são sumissos. Mas isso não é a mesma coisa como reconciliação. Ficam apartados sem reconciliação, embora que dobram o joelho. Explique que é reconciliação, então. Você pode melhor que eu. Meu pai me fez reconciliar com a barra, a vezes. Para los que están como enemigos, como fala en versículo 21, ¿no? Enemigos necesitan reconciliación. Hermano Juan faló, Dios no es un enemigo nuestro. Nosotros somos enemigos de Dios. Nos somos que necesitamos reconciliación. Y por la obra redentora de Cristo en la cruz, puso el fundamento para que todos seamos reconciliados otra vez en unidad con Dios. Eso es reconciliación. Y en el día futuro, como hermano faló, en un milenio, todas las cosas van a estar reconciliadas. Más mejor podemos decir en el estado eterno, porque ainda en el milenio va a haber pecado en el mundo, aunque en mayor parte todo va a estar en orden, pero ainda el corazón del hombre está como enemigo de Dios. ¿Y qué pasa no fin de el milenio? Que levanten en contra de Dios cuando Satanás soltó otra vez de su prisión. El problema no es el gobierno, porque va a haber gobierno perfecto por todos 1000 años. ¿Dónde está el problema? El corazón del hombre es enemigo de Dios naturalmente y se levanta en contra. Así que en el estado eterno, cuando no va a haber nada de pecado ainda, entonces todas las cosas reconciliadas a base del fundamento que Cristo puso en su muerte en la cruz. Todas las cosas en la tierra, todas as coisas nos céus. A ilustração possa ajudar a entender isso, essa diferença. É como se nós tivermos um país que foi
invadido, houve uma guerra e foi invadido e foi vencido por um outro rei, e ele chega nesse país e todos têm que se submeter a esse rei. Alguns se tornam cidadãos, eles mudam a sua cidadania e aceitam não só ele como rei, mas se submetem como súditos desse rei. Os outros se ajoelham e se submetem, mas continuam mantendo a sua mesma nacionalidade. Eles não aceitam se tornar cidadão. Isso era comum no tempo de Roma, quando Roma invadia um país, eles se submetiam, mas alguns não se tornavam romanos, se negavam. Por exemplo, o próprio Israel estava sob o domínio, mas eles mantinham tudo, o seu sistema de governo, e não se denominavam romanos, mas se submetiam a eles. Em Filipenses, que nós lemos aqui, todo joelho se dobrará. Porém, a diferença é que se dobrará falando, ele é e nós somos inimigos dele. Ele é o Senhor, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, mas eles não vão aceitar a se submeter, porque são inimigos, continuam inimigos. Nós que cremos, nós agora nos submetemos e nos entregamos ao seu senhorio e falamos, nós somos agora cidadãos celestiais. Essa é a diferença. Toda a língua vai confessar, mas isso não quer dizer que todo o coração vai se converter a Deus. Só daquele que crê em Jesus Cristo que realmente se converte a Deus e muda a sua posição e passa a ser, então, filho de Deus. Né? Paul suffered in bringing out the truth of the church. Paulo sofreu ao trazer a verdade da igreja. That is brought before us in verse 24. Isso nós vemos aqui no versículo 24. Reverently speaking, Christ did not suffer in bringing out the truth of the church. Falando de um modo reverente, Cristo não sofreu para trazer a verdade da igreja. Because, as we have said, that truth was not revealed during his life down here. Porque, como nós dissemos, essa verdade não havia ainda sido revelada durante a sua vida aqui na terra. But we read in the epistles of the great conflict and suffering Paul had. Mas nós lemos nas Escrituras do grande sofrimento e contradições que Paulo teve que sofrer in bringing out the truth of the church. Ao trazer a verdade da igreja. That the Jew and the Gentile were united in one body. Que os gentios e os judeus estavam unidos em um corpo. The Jews opposed this vehemently. E os judeus se opuseram a isso veementemente. They would not accept that teaching, that doctrine. Eles não aceitaram esse ensinamento. And so Paul suffered much for Christ. Assim Paulo sofreu muito por Cristo. In bringing out the gospel. Ao trazer o evangelho, because he was a most earnest evangelist, porque ele era um dos mais impetuosos evangelistas, but he also suffered in bringing out the truth of the church. Mas ele também sofreu ao trazer a verdade da igreja. And the heavenly calling of the church. E do chamado celestial da igreja. And our position now in the body of Christ. E a nossa posição agora no corpo de Cristo. And in Christendom, in large measure, e na cristandade, de um modo bem amplo, Paul's doctrine has been rejected. A doutrina de Paulo tem sido rejeitada. They don't understand the rapture. Eles não entendem o arrebatamento. Or our place, our position as a heavenly people here. Nem a nossa posição como um povo celestial aqui na terra. Or our rejection by the world. Ou a nossa rejeição pelo mundo. We don't want to speak against other believers. Não queremos falar contra outros crentes. But in large measure, Paul's doctrine has not been understood in Christendom. Mas de um modo amplo,
a doutrina de Paulo não tem sido entendida pela cristandade. And we can thank God for the understanding that He has given to us E podemos agradecer a Deus pelo entendimento que Ele tem dado a nós, of these purposes and counsels of God, desses propósitos e conselhos de Deus, all to be accomplished through the work of Christ. para tudo será cumprido pela obra de Cristo na And the cruz. very heart of God fully revealed. E o próprio coração de Deus completamente revelado. And our portion now as a heavenly people, E a nossa porção agora é como povo celestial, not belonging to this world, não pertencente a este mundo, left here for a testimony, deixados aqui como um testemunho, but not to make the world better. mas não para tornar esse mundo melhor. This is not our position, brethren. Essa não é a nossa posição, irmãos. And Christendom largely does not understand these truths. E a cristandade, de um modo geral, não entende essa verdade. O que o irmão falou, quero fazer conexão disso com o versículo 24, porque creio que é importante, irmãos, que compreendemos as aflições que seguem, que Pablo sofria. No versículo 24 de nosso capítulo, Paulo fala: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Este foi dado a Paulo, e em parte nós também. Como o irmão falou, Cristo não sofreu pessoalmente nessa parte, porque ele ascendeu à glória. Ele sofreu quando esteve aqui no mundo, mas agora não está nesse mundo, está nos céus. Seu corpo, a igreja, está no mundo ainda. E então, esse corpo passa pelas aflições de Cristo. E Paulo sofreu por pregar essa verdade entre os judeus que rejeitaram. Os judeus queriam ter seu reino no mundo, e Paulo pregava um reino nos céus. Por isso passou aflição. Nós também, irmãos, vamos a sentir algo disso no mundo quando falamos das coisas dos céus com Cristo. O mundo vai rejeitar isso? Não. Ao contrário. Então, é um privilégio, irmãos, passar essas experiências em nossa vida. E esse foi prometido a Paulo no tempo de sua conversão. O Senhor falou: eu mostrarei a ele quantas coisas ele tem que sofrer. Esse foi um castigo? Não. Em realidade, foi uma participante da mesma coisa que Paulo esteve fazendo aos crentes antes de converter. Agora ele vai dar a Paulo o privilégio de estar ao outro lado. Não ser perseguidor, sino perseguido. Para nós, irmãos, a vezes pensamos que não é privilégio. Em realidade, irmão, é privilégio sofrer nesse sentido.